Vamos receber que delícia, querida! Eu tenho que falar o nome todo. Maria Angélica Fonseca. É isso? Maria Angélica Fonseca Soares. Eita, pronto! Maria Angélica Fonseca Soares. Como você está, minha filha? Tudo bem? Tudo jóia. Como é que você tá, Tony? Tá bom? Tudo ótimo. Você me escuta bem? Eu escuto bem. Dá umas cortadinhas de vez em quando. Em nome de Jesus, minha filha, porque está uma bênção hoje na internet, mas vai dar tudo certo na nossa vida. A gente está aqui sempre para fazer o bem para as pessoas e levar o bem para as pessoas. É essa a intenção aqui do Zona Zen, que eu já tinha conversado na pré-entrevista. Então, pode acontecer isso. Estamos ao vivo e o ao vivo, a Maria Bethânia, essa grande artista, diz uma coisa sobre o ao vivo. O ao vivo, que é fazer teatro, que é fazer TV, um programa ao vivo, sim, qualquer arte ao vivo. É o trapézio sem rede. É o momento em que você se arrisca e se lança a sorte do que vai acontecer. Então, se a gente faz uma coisa, como é o caso do Zona Zen, né? Hoje, 5 horas de programação, faz isso sempre, vai ter algum momento em que alguma dessas transmissões vai ter algum problema técnico. Porque a gente depende da internet brasileira e da internet do próprio convidado. Nosso querido Genilson Coutinho anterior está mandando um abraço para todo mundo, um abraço para você, porque sabe de sua importância, e mandando parabéns para a gente, mas está com a gente na próxima semana. E a gente vai ter o prazer de falar com ele, agora de falar. Tá tudo bem por aí? Você é de onde? Você é de Campinas, a gente está falando para Campinas, São Paulo, não é isso? Exatamente. Maria Angélica. Ai, menino, você tem algum apelido? Eu posso chamar dela? O quê? Você tem algum apelido carinhoso para te reduzir um pouco? Haddad, meu lindo, um beijo! Tudo de bom. Você tem algum apelido carinhoso? Algum pedido carinhoso? Não, algum apelido. Como o nome é grande, geralmente... Meu apelido. Ai, que ótimo. Então, o meu apelido é Jeca, com G. Tá? Com G. Eu até brinquei isso, você lembra? Sim. Porque é de Angélica, né? Então, é Jeca com G, né? Mas, chega assim, só um gosto... pouquinho mais atrás para a gente ver melhor. Você também está. Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou colocar isso aqui. Fique à vontade. Porque a gente quer que você fique na nossa sala de estar. Aqui é a minha sala de estar virtual. Gente, que eu estou aprendendo a guardar no coração. Eu disse que eu pedia para o Haddad, para o Vinícius, para a Ira Liberada, Margara. São pessoas que eu estou guardando no coração. Você é uma delas, tá? Peraí, que agora... Peraí. Tô brigando aqui com o áudio aqui. Não tem problema. O importante é que minha filha, essa internet... Eu acho que agora vai ficar melhor. Aí vai me queimar aqui na Bahia. Porque uma pessoa que entrar na nossa entrevista na metade, eu chamando você de Jeca, vai dizer que eu vou ser indelicado. Então aqui a gente chama de Jeca do céu. Angélica, meu amor, nome de flor. Pode me chamar de Angélica sem trauma. Deixa eu só apresentar para vocês quem é que a gente está falando, para vocês entenderem que não é de uma qualquer. Aliás, deixa eu deixar bem claro aqui. Me reter aí. Aqui na Bahia se diz assim, Maria Angélica. Me reter. Só passa, gente, de primeira. E de primeira qualidade não é quantidade de like. Primeira quantidade não é quantidade de seguidor. Primeira de qualidade, a gente que tem alguma coisa para nos dizer que vai acrescentar quem está do outro lado.
Se a gente tem do outro lado 5 pessoas, 50 ou 500, ok. Portanto, que sejam pessoas também de qualidade e que ouvir o que a gente tem para dizer, entende? Existem muitos convidados que estão bombando na mídia, eu poderia convidar através da minha assessoria, e, sinceramente, eu agradeço, mas não quero. E tem outros que estão bombando na mídia também, e que eu super quero, como é o caso da Najara Tureta, da Indra Liberato, todos aqueles que passaram por aqui. Se passou pelo Zona 100, é porque tem a ver comigo, entende? Porque eu acho que uma entrevista precisa fluir, precisa ser boa para quem está fazendo e para aquele que está do outro lado sendo entrevistado. Você concorda? Total. Total, tô me sentindo super bem, tô feliz de estar aqui, né? É uma alegria, principalmente poder continuar falando sobre um assunto tão importante, né? Tão importante. É tão importante que eu estou aqui assim, ó. Mas eu preciso só te dizer às pessoas. Olha, a Maria Angélica é a psicóloga responsável no acompanhamento da transição de sexo, na transição de sexo. E ela vai falar mais sobre isso para a gente agora, que é um assunto, Marisa, muito importante, de extrema relevância, apesar de você estar nessa carreira há muito tempo. São quantos anos de experiência, minha querida? Então, eu tenho 30 anos já de experiência com essa população, com essas pessoas, né? Junto dessas pessoas, caminhando junto com essas pessoas, com as pessoas transexuais, né? E a gente também não tem falado mais muito essa mudança e transição de sexo, né? A gente tem falado de gênero, né? E a mudança a gente chama a mudança física, né? A gente tem chamado de redesignação sexual, né? Que é apenas uma recuperação daquilo que a pessoa já sempre foi, né? É um reconhecimento. Uhum. Então, assim, o que são 30 anos, agora você imagina isso há 30 anos atrás, né? Isso há 30 anos atrás significava uma pessoa em quilômetros de distância, né? Era um negócio assim, uma pessoa psicóloga que atendesse, né? Uma pessoa chamada transexual, né? Assim, imagina, era muito raro. Então, eu sofri preconceito também, eu vesti a camisa, né? E acompanhei muito de perto as pessoas. Então, é uma história longa e uma história que eu fico muito... fatiar e contar um pedacinho dela, porque ela é muito importante. Você falou aí uma coisa que eu acho que já é muito importante. Primeira coisa, quando você coloca o termo resignação sexual, é isso o termo? Redesignação. Pois é um termo que até para quem tenta estudar um pouco mais termo novo. A gente até falou ao telefone, nós dois, eu e você, sobre isso. Vou ter que colocar a transcrição, Maria Angélica, senão as pessoas não vão entender o que você vai falar. Claro. Eu falasse justamente aqui e esclarecesse as pessoas sobre essa questão. Então, a gente vai falar aqui mudança, ou transição, eu lhe pedir essa licença para justamente quem entrar meio que desavisado possa entender o assunto. Mas você pode sempre me corrigir. Combinado? Combinado, claro. Você falou de preconceito. A gente vive muito, a gente vai falar disso com o Genilson Coutinho, sobre o preconceito, e você vai falar também em algum momento aqui, sobre o preconceito com o LGBTQI+. Nesse caso, nessa pauta aqui, transexuais. Existe. Vamos já tocar nesse assunto. Só que você traz uma nova perspectiva de preconceito, que é com um profissional que atua com essa comunidade. Então, como é que foi? Qual foi o... Nós estamos falando de que ano que você começou? Nós estamos falando de que ano? Exatamente em que ano? De que ano? Que ano? Bom, que eu comecei a tomar contato com essa realidade, com essas pessoas, foi 1990, né? Então, na década de 90, esse termo
transexual para o grande público não existia. Podia existir para vocês, especialistas, mas para o público, para o grande público. Hoje, as pessoas, e já já eu vou precisar, eu vou falar dessa questão do seu preconceito, mas já já vou fazer uma pergunta básica, já já. Que é, tem muita gente que não sabe ainda diferenciar gênero de sexualidade, só para você ter noção. Exato, exato. Então, posso falar então? Isso daí é um nó do tamanho de um bonde, né? Isso aí é um grande nó, né? Porque as pessoas, na verdade, a gente quer sair das caixinhas, né? A gente já quer sair das caixinhas. A gente não quer ficar continuando nessa coisa de que fazer desse quadradinho todo da sexualidade, que ela é muito ampla, né? E também não quer fazer um quadradinho da identidade, que ela é muito ampla também. Então, o que acontece? A identidade de gênero é uma coisa. E a orientação sexual é outra, certo? Então, às vezes, o termo transexual, eu já nem concordo muito com ele mais. Porque nós focamos... Já vou anotar para não errar. Não, tudo bem, a gente ainda fala transexual. Mas, assim, eu não concordo muito com ele, porque ele dá foco na sexualidade. E, na verdade, a questão é mais de identidade. Então, talvez seria legal a gente chamar de transgênero, né? Embora transgênero, as pessoas tenham colocado tudo num balaio só, né? Na verdade, tem uma diferenciação, enfim. Mas, continuando na questão da transexualidade. A transexualidade, porque antes se chamava de transexualismo. O problema de falar transexualismo... Como também se chamava homossexualismo. Isso, exatamente. O problema do transexualismo é que ficava focado como se fosse uma doença. E por bastante tempo, na medicina, ficou em cima da doença. Né? Como é uma questão de identidade de gênero, a gente vai falar em transexualidade. Né? Então, a transexualidade é uma identidade de gênero, ou seja, eu me reconheço no gênero oposto ao que eu nasci, tá? Sim. E vivo a minha vida dentro desse gênero que eu sinto. Quero viver dentro desse gênero que eu me sinto, né? Então, por exemplo, nasceu um menino, mas esse menino se sente menina. Desde criança, muitas vezes, né? Ou sempre se sentiu assim, mas nunca teve coragem de falar sobre isso. E daí, lá para frente, com mais idade, ele conseguiu falar sobre isso. Com coragem, ou mesmo nunca conseguiu se reconhecer, né? Porque, assim, eu acredito que para uma criança que já se entende de outro sexo que não o que ela nasceu, muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo. Então, não é nem só também uma questão de coragem, não é? É uma questão de maturidade, de entendimento. Não é verdade? Foi importante você falar nisso, porque o que acontece é que, às vezes, as pessoas demoram muito para realmente assumir o gênero que ela se sente, né? Porque ela ainda até está confusa. Ela mesma fica confusa. Ela não entende, todo mundo está dizendo para ela que ela é um homem, ou que ela é uma mulher, mas ela não se sente isso. Mas ela está assim, mas será que eu tô maluco ou maluca? O que está acontecendo comigo? Então, muitas vezes, a pessoa demora muito para ela falar realmente, sentir verdadeiramente quem ela é, né? E agora as pessoas têm mais possibilidades de entrarem na internet, de verem situações, casos, pessoas que fizeram a transição, que estão fazendo essa transição, ou que já fizeram, e essas pessoas podem falar, podem trocar ideia e tal. Mas isso há 30 anos atrás era uma coisa bem complexa, tanto que no começo, muitas das pessoas transexuais que eu atendia, elas se referenciavam muito pela Roberta Close, né? Que era considerada a pessoa mais próxima daquilo que as pessoas se sentiam, né? Embora ela dissesse na época que ela era hermafrodita, né? Mas Peraí, considerado...
E você Ah, tem um momento do Zona Z que tem tricô. ah. E ela era hermafrodita ou ela era transexual? Ou, no caso, era não. Ela tá viva. Eu acho que muitas pessoas, quando vão fazer a transição, é mais fácil, muitas vezes, dizer que é hermafrodita, porque ela pode se respaldar numa doença, entre aspas, para ela poder fazer essa transição. Então, eu não lembro direito, pode ser que até que eu esteja errado, né? Mas a Roberta Close, no começo, muito lá no começo, ela dizia que ela era hermafrodita, Eu lembro disso. né? Então, e na verdade, depois, tudo, assim, ficou muito claro que ela era uma pessoa trans, né, transexual, porque ela fez uma cirurgia, chegou a fazer uma cirurgia, ela chegou a buscar isso, né? Então, eu não sei, então, assim, não tenho muita certeza, mas a referência das pessoas transexuais na época, há 30 anos atrás, era a Roberta Close, tipo, a Roberta Close ela teve coragem de se apresentar, ela tá na televisão, ela tá se apresentando e tal, então eu também posso. Era mais a permissão daquelas pessoas, né, de se apresentarem como transexual, né? E depois, claro, tudo começou a ter outras referências, outras pessoas surgiram, tal, né, para as pessoas terem mais coragem. Mas, na verdade, as pessoas, elas viveram esse conflito interno por bastante tempo e chega um ponto, né, Tony, que, assim, não dá mais para você viver uma vida que não é real. Eu visto uma fantasia de homem ou uma fantasia de mulher, porque eu não posso dizer que eu não sou realmente esse homem e essa mulher físico, aparentemente, né? Eu Tem sou, um caso mais recente assim, de famosos, que é o Tami, né? O filho da sim, Gretchen. A sim, gente sim, viu um tempão da vida dele como menina e aham, ele mesmo se reconheceu menino depois. Foi bem um exemplo desse que a gente está comentando aqui, de que é, é, vou falar ela porque é no passado, né? No passado, uhum, ela se via como homossexual feminina. E aham, depois, ela viu que não era ela, era ele. O artigo era diferente. E não era só a questão sim, de sim, gostar de mulher. E aí, neste caso, Maria Angélica, olha como é complexo. Eu ainda estou em questão do preconceito, que você não me respondeu ainda, mas daqui a pouco você me responde. Do preconceito o como está quê? aqui na minha O cabeça. quê? O quê? O quê? Eu Não, do esqueci. preconceito que você sofreu. Mas peraí, só para a gente concluir esse Ah, raciocínio. Neste caso da Tami, por exemplo, nós já temos aí uma configuração de sexualidade diferente. Ele, que era ela, no momento em que era um artigo A e que gostava, se sentia atraída, estou falando do passado, por mulher, era homossexual. No hum. momento que fez a transição, a redesignação, tá certo? Redesignação, é. Isso. Redesignação, Aham. e passou a se ver como homem, né, e se identificar como homem. Plenamente, plenamente, né? Aí Hum. ele, no caso, é heterossexual, certo? Se essa pessoa continua tendo relacionamento com homens, no caso Mulher. com mulheres, essa pessoa é chamada dentro da caixinha de heterossexual. Mas, gente, a sexualidade é muito ampla. É muito ampla. Entende? Não dá para você pegar e falar, não, então, existem tantas possibilidades, né? Eu gosto muito do Ronaldo Pamplona, ele já faz tempo que ele escreveu Os 11 Sexos, né? Que é um livro super legal. Lembro desse livro. Você lembra? Então, Os 11 Inclusive, no início Sexos. eram 9, não tinha essa história? Não eram 9 no início, É, depois aumentou para 11? mas ele falou o número 11 para dizer que tem bastante variedade, era só isso, na verdade não Sim, tem essa sim. coisa de 11, né? Então, eu gostava muito dele, porque ele falava assim: nós podemos ser homossexuais com eventos de heterossexualidade e podemos ser heterossexual com eventos de homossexualidade, né? Então, a gente pode ser bissexual. Quer dizer, a gente pode ser muita coisa. Então, mas assim, se você quer colocar numa caixinha,
de verdade, o TAMI, né, ele passou a ser considerado, entre aspas, heterossexual. Pois é, a questão da mas... caixinha, eu concordo plenamente com a gente não se colocar na caixinha. Eu acho que o amor, ele é mais importante do que tudo. Eu acho que a maneira, a afetividade com que a gente se relaciona. O que eu acho que facilita, às vezes, a gente está conversando publicamente, como estamos fazendo, e utilizar determinadas nomenclaturas, é para que justamente a gente quebre o preconceito, a gente fale essas pessoas que existem variantes da sexualidade e que não são controláveis. Você falou que antes chamava homossexualismo, transexualismo, e a gente precisa explicar que o sufixo ismo remete à doença. É por isso que hoje é homossexualidade, transexualidade. É por isso que é uma gafe muito grande. Você que está aí do outro lado, fala, mesmo que seja, né, tentar falar adequadamente, porque você não custa nada. Eu não gosto de ser politicamente correto. Eu acho politicamente correto está. Porém, ética é outra coisa. Eu gosto de ética. Eu gosto de ser ético, o que eu puder. Sim. Você falou de uma coisa muito importante também. Que você sofreu preconceito no momento em que você estava começando a carreira. Que preconceito foi esse? Como isso aconteceu? Eu nem estava exatamente começando a carreira, né? Eu estava começando a atender trans, exatamente. Eu tive alguns eventos em que eu reuni alguns colegas para conversar sobre transexualidade, né? Sim. Porque era um assunto que precisava ser prestado atenção, precisava ouvir, as pessoas precisavam saber, eu sentia, né, tudo isso dentro de mim. E já tive colegas de chegarem depois dessa conversa, chegar para mim e falar assim, eu não sei como que você consegue trabalhar com esse tipo de gente. Colegas da área... Colegas. Eu não sei como você consegue trabalhar com este tipo de gente. Como se tivesse uma diferenciação dos tipos de gente, né? Na verdade, gente é gente e acabou. Né? Não é verdade? Gente é gente e acabou, né? Então, assim, eram coisas difíceis. Por exemplo, se eu estava com uma pessoa transexual, porque às vezes eu saía, estava junto, porque eu convivia muito, fiz parte dos movimentos todos que geraram muitas mudanças em relação também a essa questão. Você imagina, em 30 anos a gente se movimentou muito, eu participei muito dos movimentos de homossexuais, participei muito dos movimentos de transexuais, né? Tanto que existe aqui em Campinas o Centro de Referência LGBTQI+, né? Que é um centro que atende gratuitamente, é um serviço público, né? Atende gratuitamente. Isso foi graças à luta e o trabalho de todas essas pessoas, homossexuais, transexuais, bissexuais, né? Que batalharam pela existência, as mulheres lésbicas, os gays, né? Os bissexuais, as travestis. As travestis. Também como você, que tiveram coragem e que foram à frente. Sim, todos juntos. Importante dizer. Sim, todos juntos, né? Então, na verdade, tem uma confusão muito grande muitas vezes. Existem pessoas que ainda não conseguem olhar uma pessoa transexual, por exemplo, que nasceu como homem, fez toda uma transição, né, um processo, não consegue ver como mulher verdadeiramente, entende? Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade. E, na verdade, é uma mulher. Essa pessoa é uma mulher, ela é uma mulher dentro dela e ela está vivendo e buscando essa mulher, vivendo essa mulher de dentro para fora, de uma maneira tão intensa e às vezes mais intensa do que muitas mulheres, não é? Então, essa coisa, tinha uma coisa que eu queria falar que era um pouco sobre essa coisa da caixinha, agora já não lembro, mas enfim, sim. Não, lembrei, que a gente até já conversou sobre isso, quer dizer... Existem muitas pessoas que pensam que uma pessoa transexual olhou no espelho um dia de manhã e falou, cansei de ser homem, quero ser mulher, né? Como se fosse... Eu cansei dessa calça, agora eu vou colocar uma outra.
Sabe, assim, uma coisa. Então, as pessoas não entendem. E muitas pessoas, quando pensam isso, elas pensam que ou é sem vergonhice, né? Ou muitas vezes caem no lado da religião. Muitas pessoas caem no lado da religião, dizendo que está tomado pelo demônio e aquelas coisas todas, né? Então, na verdade, essa pessoa, ela vem conversando com essa questão dentro dela há muito tempo. Ai, Pode até dizer, essa pessoa mesma pode até dizer, não, eu decidi realmente, agora que surgiu isso em mim. É possível, é possível. Antigamente se chamava de transexual secundário, que era aquela pessoa que bem tardiamente, com mais idade, fazia toda essa transição, né? Transsexual secundário. Olha quantos termos. Você percebe como assim, eu aqui, na verdade, me coloco sempre na posição do curioso, né? Do povo. Então, como povo, eu faço essas interrupções, me perdoe, para poder colocar na cabecinha das pessoas de maneira muito simplificada. É porque vocês estão tão acostumados a lidar com todos os termos que parece muito tranquilo. Parece tudo tão simples, né? Na verdade, quer dizer que transexual secundário é o que exatamente? Não, então, existia uma denominação antiga da medicina. Então, eu não necessariamente concordo com essa denominação, mas existia, que dizia que transexual primário era aquela pessoa que desde criança, desde bem pequena, sempre se sentiu no gênero oposto. E transexual secundário era aquela pessoa que deixou ou surgiu tudo isso mais adulta, né? Mais tardiamente, com mais idade, tipo 40 anos, mais de 30, 40 anos, né? Mais adulto. Então, tinha essa denominação. Na verdade, para mim, todo transexual é desde criança. Ele só ficou, ou ele ou ela, ficaram com aquilo guardado dentro deles, por ser muito difícil. Às vezes até uma repressão daquilo que se realmente é, sabe? Porque é muito difícil. É muito difícil. Outra coisa que eu acho importante trazer aqui, que eu não se eu fizesse essa entrevista e não dissesse, imagina, aí seria um agafe. É que nós sabemos. Está travando um pouquinho, mas vai voltar em nome de Deus, vai dar tudo certo na nossa vida. Voltou. Você me ouve? Você é uma das pessoas, ou talvez a pessoa, mais conceituada e mais com os laudos aceitos nos órgãos competentes de São Paulo. Primeira pergunta. Que órgãos são esses? Então, o Conselho Regional de Psicologia considera que o laudo, porque como eu trabalhei muito para fazer o laudo, né? Assim, para preparar um laudo. E foi um trabalho grande e eu busquei apoio e orientação da doutora Tereza, que é uma das pessoas que batalharam muito e conquistaram muitas mudanças de nome e sexo nos documentos de muitas pessoas transexuais. E busquei também o apoio de médicos, né? Porque eu acompanhei algumas cirurgias, acompanhei 4 cirurgias pessoalmente, né? E foi uma coisa assim incrível, porque minhas clientes pediam, né, para eu estar presente e tal. E daí eu fui fazendo, eu fui preparando, ele é bem completo, assim. Então, o Conselho Regional de Psicologia tem considerado, o regional e acho que o federal também, né? Porque o regional me conhece muito por ter me chamado várias vezes para estar nas comissões LGBTQI+, né? Tá falando, tá trabalhando muito com o pessoal do CRP. Então, o CRP reconhece esse laudo, mas, claro, existem profissionais fazendo laudos também, né? Não se trata de recusar ou negar os outros laudos. Mas a questão é que o CRP tem considerado mesmo como um laudo bem aceito, assim, no sentido da completude mesmo. Ele é bem completo, assim, né? Eu não poderia deixar de dizer isso aqui, fica mais fácil para mim dizer do que para você, para não ser um autoelogio, ser um elogio categórico, um elogio
íntegro, porque é verdade, gente. Como eu falei no início da entrevista, aqui só passa top, aqui só tem gente de primeira qualidade, me honra demais. Eu quero até abrir um parênteses muito rápido e dizer que a honra é tão grande de que essa mulher, que é uma sumidade na área dela, que me foi apresentada por uma amiga muito querida, que é a Claudina Ranquinez, que eu mando um beijo, ela abriu esse Ai, um beijão, Claudina. Um beijão, Claudina. Um beijo para ela. Ela abriu esse Instagram que a gente está conversando aqui com ela só com o Zona Zen. Ela me disse, não sei nem se depois do Zona Zen eu vou continuar com o Instagram. Tomara que sim, porque essa entrevista aqui, com certeza, a gente vai ter tanta coisa para te perguntar. E o Instagram me deu 20 minutos. Então, olha que rápido. Então, eu já vou direto agora no assunto, outro assunto. A etapa, de maneira assim, bem simples e rápida, como você poderia dizer que são as etapas desse processo de transição? Sim, sim. Às vezes acontece tudo junto, dependendo da pessoa transexual, né? De como ela se processa com isso. Mas normalmente a pessoa começa com a hormonização. No caso dos homens trans, né, que nasceram como mulheres, com corpo de mulher, e vivem como homens, né, eles tomam testosterona, né, eles tomam as doses de testosterona orientada pelos médicos, né. No caso da mulher, no caso da mulher trans, que ela nasceu com um corpo masculino e ela se sente uma mulher, ela toma os hormônios femininos, né, e essa transição já começa pelo trabalho hormonal, que é o mais comum, assim, todo mundo começa, muitas pessoas trans começam pelo hormônio sem consultar médico, assim, porque se comunicam tanto entre si que sabem a dosagem, que sabem tudo, entendeu? Sabe mais que os médicos endocrinologistas, muitas vezes. Mas, assim, é importantíssimo, eu digo aqui, buscar um médico endócrino ou uma médica para ter o acompanhamento, porque existem consequências seríssimas do fígado, de outros órgãos, tá? Mas só para não alongar muito. Então, a primeira etapa é a questão do hormônio. Normalmente, normalmente. Okay. A hormonização, tá? Depois a pessoa vai crescendo com essa hormonização e já transforma muito o corpo. Né? O impacto do hormônio é grande. Muitas vezes essa pessoa, ela começou já jovenzinha, adolescente, né? A tomar o hormônio. E isso é muito bom, porque ela já começa o processo dela e ela já vai desenvolvendo, porque é na adolescência que começa, né? Às vezes que começa o movimento dos hormônios. Então ela já começa a partir daí a crescer na linha do gênero que ela se sente. Depois, a pessoa, às vezes, alguns com mais idade. Então, essas pessoas que começam a hormonizar com mais idade têm um pouco mais de dificuldade para realmente o corpo se transformar muito, né? Transformar, assim, muito dentro do que essa pessoa sente necessidade. Depois, normalmente, o que acontece? Algumas pessoas colocam próteses, né? As que são mulheres trans colocam prótese mamária, né? Algumas pessoas fazem essa retirada do pomo de Adão, né? Algumas pessoas, isso já são menores números, tá? Eu estou colocando os números menores de pessoas. Então, algumas pessoas fazem, às vezes, até cirurgia da corda vocal, para realmente ter a voz do gênero que essa pessoa... Muitas pessoas, algumas pessoas, né? O que acontece é que essas cirurgias todas são muito caras. E o nosso sistema de saúde não tem dado conta, infelizmente, nem das necessidades básicas, e a gente, é difícil, mas realmente nós conquistamos. Eu fiz parte no Ministério da Saúde de um grupo de especialistas que trabalhou para a portaria da cirurgia ou da mudança, da transição de transexuais ser feita pelo SUS. É um direito das pessoas transexuais, tá? Fazerem todo esse processo pelo SUS. É claro que o SUS não tem dificuldade de abarcar tudo, e aí já é uma situação mais complexa. Mas existem hospitais no Brasil fazendo essas cirurgias. Em São Paulo, o Hospital das Clínicas, né? Tem em vários lugares, tá?
Então, Goiânia tem um hospital super bacana e tal. Então, E aí o fato vem depois dessa transformação, que é de fato a cirurgia. Lembrando a quem está vendo que você acompanha todas as etapas, é isso, Maria Angélica? eu tenho acompanhado as pessoas que me procuram, porque na verdade isso é importante. Muita gente do movimento de transexuais tem falado que não deveria ser necessário um laudo de um psicólogo, de um psiquiatra e tal. Mas as pessoas que querem. Né? É polêmico. É polêmico. Mais ou menos, porque na verdade, uma pessoa que quer realmente fazer uma transição, ela é uma pessoa que realmente ela tem coragem né, de fazer isso. Não é qualquer pessoa, não. Essa pessoa, se ela quer, né? Agora, nós tivemos avanços, por exemplo, para mudar de nome. A próxima pergunta. Pode ser. Ah, já é a próxima? Não, então. Mas não, então eu vou seguir nas etapas. Não, eu vou seguir nas etapas. Então, daí, o que acontece? A última etapa acaba sendo, geralmente, a cirurgia. Mas veja, hoje em dia, nós não temos as pessoas transexuais, inclusive, que nem querem realmente fazer essa cirurgia. Essas pessoas podem fazer essa cirurgia, mas assim, não é obrigatório, porque a mulher que está ali, o homem que está ali, existe independente dessa cirurgia. Entende? Muitas pessoas transexuais, por bastante tempo, pensaram que fazer essa cirurgia era resolver todos os problemas delas. Né? Mas hoje em dia não é bem assim. Eu acho que hoje em dia tem mais consciência, sabe? As pessoas estão muito mais com clareza de quem elas realmente são. Né? E que elas são quem são e não precisa ter a coisa formal daquele corpo. Mas eu penso diante da minha experiência com as pessoas transexuais, que a cirurgia ela vem como uma coisa importante. Uma mulher tem direito de ter uma relação vaginal, ela tem esse direito. Ela não precisa ter o tempo todo a relação dela, não. Ela tem direito de ter uma relação vaginal. E essa mulher trans, ela tem direito de fazer uma cirurgia para ter um corpo de mulher. Ela quer ter um corpo de mulher. Ela tem esse direito, não é? Então, porque é uma situação muito complexa. É complexa a relação sexual de uma pessoa trans por ela estar com algo que ela não aceita no corpo dela. Agora, se ela aceita, tá tudo bem, entende? É a mesma coisa, vamos dizer assim, eu me arrumo, vamos dizer, eu vou para um casamento, eu me arrumo, eu, Angélica, me arrumo toda, fico toda gatona, tô toda pro evento, mas eu tenho um pênis no meio da perna, entendeu? É muito complexo para mim como mulher. Você entende o que eu quero dizer? Perfeito, entendo sim. Agora, como você coloca essa questão do... Você falou assim, que é bom até quando se reconhece cedo, ou seja, até com um adolescente. Aí eu já coloco um pouco de polêmica na nossa conversa. Uma criança, um adolescente, tem condição de amadurecimento, de ter esse reconhecimento, para não se arrepender? Eu falo essa relação, né? Do arrependimento que possa... Tá. Bom, nesses 30 anos eu nunca tive um arrependimento. Isso eu quero deixar bem claro. Arrependimento, não. Nunca vi. Para mim, o arrependimento está mais ligado a pessoa não ter se cuidado psicologicamente, geralmente. Boa. O arrependimento porque ela precisa estar bem com ela, né? Para ela poder fazer tudo isso e não jogar tudo na cirurgia para resolver a vida dela, né? Essa é uma parte da história. Agora, a criança, normalmente uma criança transexual é uma criança que se diz outro gênero, ela vai ser provavelmente realmente uma pessoa transexual no futuro. Mas existem, e a gente precisa considerar, os momentos em que essa criança ela brinca com outro gênero. E precisa considerar isso. O que eu considero para a criança que é importante é que esse pai e essa mãe, ou uma figura de referência masculina, mesmo não tendo pai, ou uma referência de figura feminina, ou qualquer outra referência, apresente o mundo masculino e o mundo feminino para essa criança.
porque ela precisa experimentar. É a minha visão. O que a gente batalhou muito, porque antes, para começar o tratamento hormonal, essa pessoa tinha que ter 18 anos, né? Pelas regras lá, consideradas do Conselho Federal de Medicina. Ela tinha que ter 18 anos e para fazer uma cirurgia tinha que ter 21 anos, né? Então, a gente já começou e batalhou muito para diminuir um pouco isso. E Eu aí não já faz digo parte dos avanços que você queria falar naquela hora. eu não digo criança, mas 16 anos já é um momento em que tem uma explosão hormonal, em que já está muito mais, porque existem pessoas transexuais que não tomaram hormônio nenhum, e aos 16, por exemplo, já tem botãozinho de seio, tá num corpo masculino ainda, mas tem botãozinho de seio, tem curvas femininas, porque a questão está no hipotálamo, a questão está no cérebro. É o cérebro que determina muitas vezes a nossa mudança física. Isso, mas é Então, muito interessante o que você está falando. se você começa a dar o hormônio para ou esse adolescente começa a tomar um hormônio, já começa, na hora da ingestão dos hormônios, a seguir o caminho do gênero que ele se propõe, que ele se sente, né? Que ele realmente se sente. É como se fosse uma mulher presa num corpo de homem, é como se fosse um homem preso no corpo de uma mulher. Então, o processo todo de transição é a libertação. Essa pessoa se sente como ela realmente é. E não, ela inventou essa coisa. Ela se sente assim. Então, a gente tem alguns ganhos, né, Tony? A gente tem uns ganhos maravilhosos. Por exemplo, Vamos lá. mudança de nome. Mudança de nome no documento já é imediato. A pessoa pode chegar no cartório, onde ela nasceu, na cidade onde ela nasceu, e ela muda o nome. Ela pode mudar nome e Independente de sexo. fazer a cirurgia ou não. Independente de qualquer coisa, ela pode mudar o nome. Certo? Tá? Ela se sente em outro gênero, ela tem o direito de mudar o nome. E isso tem acontecido, mas isso é um ganho, porque antes necessitava de um processo judicial, você imagina. Era contratar advogado, era fazer um monte de coisa para poder fazer essa transformação, porque essa é uma mudança importante para a pessoa transexual. É a mudança de nome. Porque você está num consultório médico, por exemplo, eu, por exemplo, estou no consultório médico com cara de mulher, com jeito de mulher, vivendo a mulher que eu sou, e abre a porta do consultório e grita lá de dentro: João! Aí eu tenho que ir lá no maior constrangimento, entendeu? Total. Eu não sou o João, eu não sou o João, eu sou Angélica. Entende como é? E daí eu tenho que ir lá com o maior constrangimento. Então, isso tem mudado muito. As pessoas têm respeitado, pelo menos os sistemas de saúde têm respeitado muito mais, os sistemas de assistência têm respeitado muito mais e pedido, perguntado com. Precisa melhorar muito, você não acha? Eu acho que Hã? ainda precisa melhorar muito. Eu acho que ainda falta... Precisa. Eu acho até que nas escolas, e falo isso como educador, e falo isso para meus colegas, que amo muito, gosto muito deles, tenho o maior carinho por eles sabem disso. Uhum. Eu acho que ainda há necessidade por parte da educação. Da medicina, eu acho que é até uma obrigação assim, notória, não tem nem que se discutir. Mas em todas as áreas. Mas, por exemplo, um educador ter o cuidado de ver que se trata de um transexual e tratar pelo nome social, e saber que aquilo é um incômodo para a pessoa, você não tem nem que perguntar. Aliás, eu até, quando estou educador, nos meus momentos educador, sou o tipo que pergunto: como você gostaria de ser chamada? Porque se uma pessoa me apresenta com uma aparência feminina, o meu artigo vai ser feminino automaticamente. Sim, então, sim. Quando você coloca essa questão, você ainda vê na lista de matrícula de escolas, sobretudo nas escolas públicas, um nome masculino de pessoas que são femininas, né? Porque lembrando que tem trans masculinos e trans femininos.
É igual Não, a gente fala homem trans para aquela pessoa que nasceu num corpo feminino e se sente homem, homens trans, e a gente fala mulher trans para aquela mulher que nasceu com um corpo, né, de homem e ela se sente uma mulher, tá? Com traços de homem, mas ela se sente uma mulher. Eu tô Então a aprendendo gente também fala, com vocês, gente. Eu vou lançar dessa informação, tá assim, ó, com a cabeça cheia de informação. E aí, eu acho que assim, é um apelo que eu faço aqui junto com você, para que os educadores do Brasil comecem aqui, ó, daqueles que moram no meu coração, que eu amo muito, meus companheiros de trabalho, comecem a prestar isso com atenção, porque eu sei que eles não fazem por mal. Muitos deles não fazem por mal. Fazem, muitas vezes, por essa falta de informação, por não conviver com a situação, por não estar aberto. Então, é necessário, porque nós estamos vivendo uma nova era, um novo tempo. O cacique, aquela brincadeira, cacique mudou. Mudou. Na verdade, já estava aí desde sempre. Mas agora, a gente reconheceu isso. Entende? Não dá mais para voltar atrás. Não tem. Ainda tem uma outra questão que eu queria que você comentasse. Ó, 5 minutos do Instagram me deu. Eu fico assim, com carinha de cachorro abandonado. Você me disse que tinha uma poesia também, né? Ela é grande? Sim. Ela é grande? Ela dura mais ou menos... Não. Posso deixar 12 minutos para ela. Pode. Então, eu quero fazer mais uma pergunta. Várias aqui, meu pai. Mais uma pergunta. Então, eu destaquei essas questões dos constrangimentos naturais, que, além daqueles que você citou, é muito importante deixar isso muito frisado nessa entrevista, para a gente começar a quebrar isso, né? Banheiro público, situação dentro de escolas, como eu já falei, profissão, né? Perder aquele estigma de que a pessoa trans precisa se prostituir. Se ela quiser se prostituir, ela pode se prostituir, é um direito dela, é o corpo dela. Mas ela não precisa ser prostituta ou prostituta por uma questão de falta de opção. Não é verdade, Angélica? Isso é muito importante. Existe um estigma, vários estigmas. Que só pode ser uma mulher trans, só pode ser cabeleireira, de que uma mulher trans só pode ser prostituta, né? Ou a travesti também, né? A gente tem que considerar também, porque é outra identidade de gênero que é a travesti, que daí a gente vai muito mais longe para explicar, mas é outra identidade de gênero. Então, o que acontece? O que é importante? É a gente saber que essas pessoas, elas são mais inteligentes. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos, ela não é brasileira, ela não é, tem que buscar muito, mas foi feita uma pesquisa. Na verdade, as pessoas transexuais, travestis, transgêneros, eles são muito mais inteligentes do que muitas outras pessoas. Eles têm um QI elevadíssimo. São pessoas, são pessoas que são com vários potenciais acima da média. Então, precisa tomar muito cuidado, porque a gente restringe a vida dessa pessoa simplesmente por ela ter uma diferença que eu estou achando estranha, que eu não aceito muito. É tão esquisito, né? Uma pessoa, tá? Na verdade, a gente corta, e o preconceito corta essas pessoas do mundo do trabalho só porque elas são transexuais. É horrível. A justificativa não existe. É assim, antes tinha vaga. Aí depois a pessoa foi fazer entrevista e tal, a pessoa percebeu e tal. Aí, não tem mais vaga, sabe? A vaga já tinha sido preenchida. Então, é muito sério isso. É muito sério. A gente vai falar sobre isso com a próxima entrevistada, inclusive, que é a Laina Crisóstomo, que é advogada, ativista e professora de direitos LGBTQI+, aqui na Bahia. Então, ficou massa, porque você está falando um gancho para a próxima entrevista. E vou te dizer mais, Maria Angélica Fonseca. Eu vou te pedir, por favor, não encerre seu Instagram, porque eu vou precisar de você em outro momento nesse meio de estudo, se você puder aceitar. Porque eu acho que essa entrevista merece possibilidade. É um tema que não tem como a gente esgotar ele em 50 minutos, que é o que a gente tem aqui. E eu queria muito encerrar, provando o tempo, com a sua poesia. Você poderia fazer isso pra gente?
Sim, claro. É uma poesia. O Eric, que é muito querido também, que sempre eu estive com ele, ele fala que essa poesia é muito trans, né? Que é uma poesia, chama Eros e Psique, do Fernando Pessoa, né? Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria o infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado pelo que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, e orna-lhe a fronte esquecida uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém, mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada e ele buscando assentino pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja tudo obscuro pela estrada fora e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega aonde em sonho ela mora. Ainda tonto do que houver a cabeça em maresia, ergue a mão, encontra a era e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Coisa maravilha! Olha, bravo, bravíssimo! Que momento maravilhoso! É lindo, é lindo, é lindo, Mas é foi lindo. bonita a poesia de Fernando Pessoa. Muito o contexto que você trouxe ela para cá, tudo que nós conversamos até aqui. Já te falei, esse filme nosso aqui vai ter que ter parte 2. Linda a sua presença dentro do nosso Zona Zen. Minha eterna gratidão. Mas você é uma pessoa Obrigada. de muita utilidade para essa humanidade que está aí. Então, eu peço Obrigada, que querida. continue nessa trajetória. E é tão lindo, porque você conseguiu. A sintonia é tão grande, eu estou arrepiado. Porque, além de você puxar o gancho para a próxima entrevistada, quando você já ia entrar na questão dos direitos legais, que a gente vai falar agora, na próxima hora, você ainda trouxe o gancho do entrevistado das 10 horas, que é um poeta. Então, Ai, que sintonia. ai, querido, você é muito querido. Imagina, muito obrigado. Namastê. O Deus que habita em mim Namastê. reverencia o Deus que habita em você. Que o amor, o ouro puro de Deus esteja sempre do seu lado. Que a força divina te conduza para o melhor. Ai, obrigada. Tá? E que Obrigada, você querido, obrigada. Apesar dessa vida inteira de tantos ganhos como profissional, você mantém essa simplicidade, essa humildade que chega a emocionar. Obrigada. Não vai me fazer chorar, dá licença. Mas é tudo verdadeiro. É tudo muito verdadeiro. Tá? Não, eu sei, eu tô brincando. Eu choro fácil. E pode chorar, porque esse choro de alegria, de felicidade, de emoção, ele é muito bem-vindo. A gente precisa de mais Marias Angélicas por aí. Obrigada. E passando Obrigada. um jardim de montes de angélicas. Obrigada, querido. Obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada. E a gente se vê lá no mês de junho para a gente continuar esse papo, viu? Porque que Deus abençoe todas as pessoas trans, né? Que estão lutando e muito, todo dia, né? Todo dia. E a gente vai continuar junto com ele. Um beijo, tá bom. querida. Fica com Obrigada, Deus. querida. Obrigada, amém. Obrigada.